Oi, pessoal, tudo bem? Gente, essa é uma aula extra do conteúdo da disciplina. Na verdade, a gente vai ter duas aulas extra, né? Que é essa aula agora de implantação e depois uma aula extra de persistência usando frameworks para mapeamento objeto relacional, tá? É, Essa é uma dúvida que às vezes aparece, apesar de ser uma coisa fácil de resolver, fácil de fazer, né? Muitas vezes até de forma automatizada, né? Um servidor de integração contínua, por exemplo, que vai ficar pegando os commits do controle de versão, né? A última versão do projeto, vai compilar, vai fazer a implantação, tudo de forma transparente, que tem a ver com o que se chama de DevOps hoje em dia, né? Mas eu vou mostrar para vocês, para quem for trabalhar sozinho, ou desenvolver um primeiro sistema para ganhar um pouquinho de dinheiro, sei lá, qualquer motivo, o motivo que se for, mostrar para vocês como fazer a implantação, tá? O que é implantação? Então você desenvolveu o teu software na tua máquina, que é a máquina de desenvolvimento, onde você vai ter o banco de dados, tudo rodando numa máquina só. E agora o software pronto, você tem a primeira versão dele, está tudo testado, está tudo funcionando, você precisa entregar esse software, entregar essa aplicação para o cliente. A gente fala que a gente vai colocar a aplicação, o produto, o software, o que for, em produção, a gente chama. Então a gente vai ter um servidor que vai copiar a configuração mais ou menos que a gente tem na nossa máquina, às vezes com outras configurações a mais, por exemplo, permitir que recursos sejam compactados do lado do servidor, sejam transmitidos compactados e o navegador vai entender que está vindo compactado e vai descompactar para diminuir tráfego na rede, tá? Mas a ideia é ter o servidor rodando numa máquina remota, seja dentro de uma intranet ou exposta à internet, e fazer a implantação do software naquele servidor, colocar ele para rodar lá. Tá? Quem trabalha com PHP, por exemplo, tem como que funciona, né? Você desenvolve, você vai desenvolvendo e você faz o upload, normalmente via FTP, para dentro do servidor, dentro de uma pastinha lá dentro do Apache, né? Que é o servidor web HTDocs. Dentro de lá você tem a aplicação. Em Java é um pouquinho diferente, tá? Eu não vou explicar como instalar o servidor de produção, porque, pessoal, vai depender de várias variáveis. Depende do sistema operacional, depende de configuração de rede, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui na minha máquina, eu tenho dois Glassfish, eu tenho o 5.1 e o 6.0 instalados, tá? O 5.1 ele tem uns probleminhas na interface gráfica dele de administração do servidor, que é uma aplicação web também. Então eu vou mostrar como que faz o hot deploy que a gente chama no Glassfish 5.1 e depois o deploy usando a interface gráfica no Glassfish 6, tá bom? Que é a mesma coisa que a do 5.1. Por incrível que pareça, tem um erro no HTML do formulário que faz com que o upload do pacote da aplicação não consiga ser feito o upload dele pro servidor, tá? Enfim. Então imagine o seguinte, terminei minha aplicação, vou até dar um clean aqui só para garantir. Terminei minha aplicação, vou gerar a versão para implantação. Então, o venda produtos, que é do capítulo 7, né? O capítulo 8. Do capítulo 8 da apostila, aqui dentro da pasta dele, na hora que eu clicar com o botão direito aqui, ou clicar aqui nesse ícone, né, nesse botão da barra de ferramentas que tem um martelo e uma vassoura, o que é isso aqui? A vassoura é limpar, então ele apaga tudo que foi compilado e compila do zero o projeto. Né? Então eu clico aqui, ou o botão direito, Clean and Build. Eu vou escolher aqui. Tá? O que vai acontecer? O NetBeans vai apagar tudo que está compilado, vai compilar de novo e vai empacotar. A compilação ela fica dentro dessa pasta build aqui, ó. Essa pasta você pode apagar ela, tá? Você normalmente apaga pelo clean aqui, né? E o empacotamento fica dentro da pasta dist de distribuição.
Ou seja, a gente entrando dentro do dist, a gente vai ter esse arquivo aqui, ó, vendaprodutos.war. Esse war é de Web Archive. Ele é um zip, é igual um jar. Se você trocar a extensão para zip, você consegue descompactar. Aqui dentro tem a aplicação completa. Tudo que a gente fez lá no NetBeans agora está empacotado. Se tiver tudo feito direitinho, vai funcionar corretamente no servidor. Tá? Eu ia comentar mais uma coisa, acabei esquecendo, mas talvez já eu lembre, tá? Então, esse aqui é o arquivo que a gente vai fazer implantação no servidor, tá bom? Então, eu vou iniciar o Glassfish 5.1 aqui. Num ambiente de produção, ele vai estar instalado no servidor, normalmente um servidor Linux, e você vai ter um script de inicialização no Linux para você inicializar esse servidor quando a máquina ligar. E você vai também ter como dar restart nesse servidor, parar esse servidor, tudo via linha de comando. Mas, de novo, eu não vou detalhar, porque aí vai virar uma salada. Cada ambiente é um ambiente, tá certo? E normalmente a gente acha tutoriais para resolver esse tipo de coisa. Eu vou ensinar como implantar, tá bom? Lembrei que eu ia falar. Além da aplicação, do servidor de aplicação que a gente vai estar rodando, a gente precisa do servidor de banco de dados. Pode ser que o servidor de banco de dados esteja na mesma máquina que o servidor de aplicação. Então, do jeito que a gente fez aqui, o IP que está lá dentro apontando para o banco de dados, para o SGBD, ele pode ser deixado do jeito que está aqui, o localhost, ou 127.0.0.1. Mas, às vezes, o servidor de banco de dados está rodando em outra máquina, mesmo que seja uma máquina virtual. Então, você vai ter que apontar, vai ter que trocar o IP ali na Connection Factory, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vai ter que trocar esse endereço aqui para onde o banco de dados está rodando, certo? Para a máquina onde está rodando. Pôr o usuário correto também, né? Porque aí em produção normalmente você vai ter um usuário específico para aquela aplicação, com uma senha específica para aquele usuário, e ele normalmente vai ter acesso, vai ter permissão só na base de dados que essa aplicação trabalha, tá? Então, para o ambiente de produção, você vai ter que trocar esses dados aqui, tá bom? Compilou, trocou, compilou, show! Está pronto para fazer a implantação. Como eu disse, num servidor físico, ou mesmo que seja uma máquina virtual, onde o servidor de aplicação estiver rodando, aí vai depender da configuração, certo? Que foi feita. Agora vamos imaginar, muito bem, tem o servidor já rodando, eu vou pôr ele para executar aqui pelo NetBeans, que é mais fácil. Dou um start. É o que acontece quando a gente dá o play aqui no NetBeans, né? O NetBeans inicia o servidor se ele não tiver iniciado e ele faz o deploy, ele copia os arquivos da aplicação para dentro do servidor para a gente poder ver em execução, certo? Olha lá, pronto, ele está no ar. Só que imagina, ele está numa máquina remota e ele está no ar. Como que a gente pode fazer a implantação? Eu vou mostrar primeiro essa ideia do deploy dentro da pasta direto, tá certo? Então você pode entrar lá via SSH e dar o upload do arquivo .war para dentro daquela pasta. O usuário, um Linux, estou supondo um Linux, um Unix da vida, você tem acesso a uma determinada pasta lá do servidor, que é essa pasta que vai fazer o deploy das aplicações, tá? Aqui na máquina local, onde que está aí ele? Eu ensino nos tutoriais de instalação do ambiente, né? Então, eu estou mexendo com o Glassfish 5 aqui, que é o que eu falei que está com problema na interface web, tá? Eu até tinha começado a gravar essa aula e deu pau, falei, mas que esquisito, não está funcionando. Aí fui pesquisar, tem problema, e no 6 funciona. Então, eu vou mostrar de um jeito no 5, que dá problema na interface gráfica, e no 6, pela interface gráfica, que funciona normal, tá certo? Então, entrou na pasta, ou no diretório onde o Glassfish 5 está, onde a instalação dele está, você vai entrar, então, Glassfish 5, você vai entrar em Glassfish, Domains, Domain 1, e aqui, ó, vocês vão ver que tem uma pastinha chamada Auto Deploy, deploy automático. Essa pasta aqui é só você copiar o arquivo .war para dentro dela. Deixa eu chegar nele aqui de novo, porque eu usei aquela janela para
para ir ali, a gente copia isso aqui para cá. Se vocês verem, se eu pegar simplesmente no navegador, colocar aqui localhost 8080, venda produtos, não vai funcionar. Vai falar que, olha lá, o recurso requisitado não está disponível, né? The requested resource is not available. Eu vou fazer o deploy agora, ó. Eu vou copiar o arquivo .war para cá, certo? Copiei. No que eu copiar, o servidor de aplicação vai ver que aconteceu alguma coisa dentro desse diretório, ele fica ali verificando se aconteceu, se tem alguma coisa nova. Ele vai descompactar o arquivo .war e vai pôr em execução. Então, quer ver? Coloquei aqui dentro. Estão vendo? Que ele avisou aqui, ó. Está falando que o deploy foi feito. Para desimplantar, é só apagar o .war. Certo? Se eu vier aqui agora, vocês vão ver que a aplicação agora entra. Estão vendo? Acessou a aplicação e eu consigo ver as coisas que estão cadastradas. Beleza? A aplicação está em execução, está funcionando. Show de bola. Certo? Para tirar. E lá no NetBeans, se vocês forem em aplicações, vocês vão ver que agora ela está feito o deploy dela. Para dar o undeploy, que é o desimplantar, aqui pela pastinha, é só apagar o arquivo .war. Vocês verem aqui, ó, o autodeploy, ó, já fez o undeploy da aplicação. Certo? Ela está undeployed, ela está marcada com undeployed. Se eu entrar aqui de novo e tentar acessar algum recurso, vai falar que ele não existe. Tudo bem? Então essa foi a implantação no Glassfish 5.1. Vou mostrar pela interface gráfica dele no Glassfish 6, tá certo? Dá para fazer pela interface gráfica no Glassfish 5.1? Dá, só que tem que inspecionar o formulário de submissão e trocar uma coisa lá, tá certo? Eu acho que não vale a pena ter que ficar fazendo isso toda hora, tá? Então eu vou dar o stop aqui. Eu não posso pôr o outro no ar, porque eles usam as mesmas portas, tá certo? Então vai dar conflito. Então parei o Glassfish 5.1. Vou dar o start no 6. Deixa. Isso aqui a gente vai usar ainda, né? Então ele está entrando no ar, está subindo o servidor. Demora um pouquinho. Pronto. Está no ar. Como que a gente faz para abrir a aplicação de administração do servidor? Aqui, localhost, no Glassfish, 4848. Dá Enter. Vai cair nessa tela aqui. Na primeira execução, se vocês fizerem isso, ou se vocês pelo NetBeans clicarem com o botão direito e vir aqui, ó, View Domain Admin Console, ele vai abrir o navegador nessa página aqui. Na primeira execução, ele aparece uma telinha de loading, porque ele vai pré-compilar algumas coisas no servidor, tá, para a aplicação rodar. Aqui no meu caso já estava pré-compilado, já estava em funcionamento, já estava correto, já estava pronta para ser executável, então ela já veio direto, tá? Aqui a gente está usando o usuário e senha padrão para administração do servidor, porque também não basta você colocar o endereço da máquina aqui, onde o servidor está rodando 2.8080 da Enter, você vai ter acesso ao servidor? Não. Você tem que ter alguma política aqui para acesso. Então você vai ter esse servidor configurado de forma correta para ele ter um usuário e ter uma senha para poder administrar. Tá certo? Aqui do lado esquerdo a gente pode configurar todas as propriedades do servidor. De novo, o escopo dessa disciplina, o escopo do material elaborado, do livro, e não é administração do servidor, tá certo? É desenvolvimento de aplicação. Só que normalmente vai ter gente que vai lidar só com isso aqui, tá bom? Como que a gente faz para fazer o deploy aqui? A gente vem aqui em Applications, tá vendo? Ó? Applications. Clica no botão Deploy, aqui do lado direito, que carregou. E aqui, escolhe no Package File to be uploaded to the server. Escolher arquivo. Vai lá na onde está o arquivo .war.
Coloca aqui, certo? E, detalhe, o context root aqui vai vir vazio, tá? Ele fala, ó, o caminho relativo à URL base do servidor. Se vazio, pega o context path default da aplicação web. Se a gente não preencher aqui, ele vai colocar venda produtos mais um identificador, mais um número grande, tá? Tem problema? Não tem, só que para você acessar a aplicação você vai ter que usar esse valor correto, tá bom? Tem como configurar para isso aparecer corretamente? Tem. Aí você tem que mexer com o WebXML do lado de cá. Só que a gente não tem ele, porque a gente está usando a versão mais nova do Java EE e a gente não criou o descritor de implantação aqui, mas não tem problema. O que eu vou fazer? Vou copiar o nome da aplicação, que é o que a gente está acostumado, colocar a barra e colar ela. Só isso, tá bom? O restante não precisa mexer, tá? Ele tem aqui o precompile JSPs, porque o que ele vai fazer? Vai pegar todo o JSP, já vai converter para servlet, já vai compilar, então vai deixar tudo pronto, tudo compilado, pronto para execução. Essas coisas normalmente não precisa, tá? Mas de novo, pessoal, isso aqui, todas essas outras configurações, a gente vai mexer. Quem mexe normalmente é quem vai lidar com implantação, tá? Quem vai lidar com o servidor. Eu estou ensinando como jogar para o servidor para poder para rodar, tá bom? Então, só coloquei context path aqui direito, para a gente não precisar digitar, copiar o valor aqui completo, que vai colocar um número. Vou deixar como se o NetBeans estivesse mesmo fazendo a implantação e vou dar OK. Feito o OK, o que ele faz? Ele vai fazer aquele processo. Ele vai copiar o .war para dentro lá da pasta e vai implantar. Eu acho que nem para dentro da pasta ele coloca, porque aqui o deploy está sendo feito de forma diferente. Está entrando no Glassfish 6, Glassfish, Domains, Domain 1. Estão vendo que ele não está no auto-deploy? Que o auto-deploy é aquela pasta onde a gente vai jogar o arquivo .war, tá? Se a gente fizer isso, ele deve estar aqui na Applications. É isso mesmo. Estão vendo que é a estrutura da nossa aplicação? Então, agora ela está no ar, no Glassfish 5. Então tem o launch, o redeploy e o reload, certo? E a gente pode também clicar aqui e dar o undeploy, tudo pela interface gráfica, ou dar um disable para tirar ela do ar, mas deixar ela disponível. Ela tá feito o deploy, só que ela está indisponível, ou dar o enable para ativar ela, tá bom? Essa interface gráfica aqui usa componentes do JSF, que é uma coisa que a gente vai ver nas próximas disciplinas. O pessoal da Comp vai ver no desenvolvimento de software para Web 2. E o pessoal do TSI provavelmente deve ver alguma outra coisa aqui no lugar, tá certo? Mas framework, pessoal, depois que aprendeu o arroz com feijão, que é o que a gente está vendo, que a gente viu nessa disciplina, na verdade, porque essa aula aqui é teoricamente a penúltima, né? É fácil. Tá bom? Então, Launch aqui vai abrir a... Não era para aparecer isso aqui, né? Vamos pôr aqui, ó. Venda produtos. Olha lá, está em execução no Glassfish 6. E se a gente entrar aqui e ver... os dados não estão aparecendo? Oi, amor. Olha lá, você viu? Os dados não estão aparecendo aqui porque eu não configurei, eu não coloquei o driver na pasta correta, tá certo? Então deu erro. Mas a aplicação está em execução. E aqui no NetBeans a gente consegue ver a saída, tá vendo? Já até deu erro por causa do driver que eu não copiei para o NetBeans. Amor. Tudo bem, gente? Então é isso, tá bom? Essa é a aula de implantação. É uma coisa tranquila de fazer para a gente pôr o sistema no ar, no ambiente de produção, tá bom? Falou, valeu e até mais.